Bom dia! Hoje vamos falar sobre benditos frutos, os frutos bons. Sobre alimentação, estamos na 10ª live sobre o livro Ruá, falando sobre atividade física, sobre a alimentação, juntamente com espiritualidade, porque tudo se conecta, né? E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu adicionar aquela pessoa que alegra o meu coração, que eu tanto amo. Bom dia, bom dia! Você costuma comer bastante frutas? Legumes, verduras, tudo aquilo que o Papai do Céu criou. Porque você é perfeito. O Papai do Céu te fez Perfeito. perfeito. Tem pessoas que vão dizer que não, que somos imperfeitos. Mas entre dualidade, perfeição e imperfeição, ser ou não ser, isso é a questão. É assim que nós vivemos, né? Nessa vida, para cada vez mais crescermos e nos desenvolvermos. Olha que coisa mais linda, gente. Tem coisa mais linda que minha esposa? Não tem, não. Com certeza não. Bom, li certa vez que um médico no século XXI dizia que as frutas deveriam ser consumidas não para dar prazer, mas porque faziam bem à saúde. Até hoje me pergunto, por que não unir o útil ao agradável? Eu estava falando isso ontem para minha esposa. Tem pessoas que acreditam que viver aqui na Terra, muitos religiosos, tá? Que viver aqui na Terra é comer o pão que o diabo amassou. Por quê? Porque se eu comer o pão que o diabo amassou aqui na Terra, eu vou poder desfrutar da vida eterna quando eu morrer. Eu falei assim, mas isso daí é tão complicado, né? Porque você vai viver a vida inteira sofrendo. Assim, eu tava agora há pouco, antes de começar essa live, tava falando a música lá sobre a cruz de Jesus, né? Viver como Jesus na cruz. Gente, a pessoa se esquece que Jesus, ele passou pela cruz? Sim. Teve um momento de aflição? Sim. Mas foi um momento na vida. Agora, se transformar isso num estilo de vida, me desculpa falar, mas eu acho que alguma coisa de errado não está certa. Isso não quer dizer que não teremos problemas, que não teremos aflições, que não teremos dificuldades, né? Mas viver só nisso, Para e pensa. Você acha que Jesus veio aqui, sofreu na cruz, para fazer com que você viva a vida inteira sofrendo na cruz? Para e pensa. Se era isso que Jesus queria mesmo. ele viveu 30 anos, começou seu ministério aos 30 anos, 3 anos ele anunciou, provavelmente em um mês, não sei, uma semana, ele viveu a cruz, um dia. Não, foi sexta-feira santa mesmo. Foi quinta à noite, teve o Calvário, orou sangue no horto, depois na sexta-feira sofreu o flagelo. Foi um dia. Mas por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a sua percepção da realidade faz com que todas as coisas na sua vida sejam difíceis. Tudo, nossa, é sofrido, nossa, que calvário, nossa, você não tem ideia da dificuldade. Ou talvez até sua mente querendo criar uma vitimização. Você precisa mostrar que foi sofrido para ter valor o que você está fazendo. E esse dia eu estava assistindo a cabana, né? E aí alguém falou alguma frase que me chamou a atenção. Que o rapaz perde a filha, né? E aí o pai, o filho, o Espírito Santo fala pra ele: por que você tá me fazendo viver esse momento? Ou por quê? Aí ele fala: porque foi ali que você ficou preso. Quantos de nós estamos presos em algo ruim do passado que aconteceu e vem carregando, 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 carregando até hoje? Então aqui é a mesma coisa. Por que comer frutas não pode ser prazeroso? Gente, alguns meses, alguns anos atrás, não conseguia comer um abacate. Pra mim era insuportável o gosto. Tantas. Eita, tantas frutas que a gente nunca nem sentiu o sabor. Eu tava pensando antes de começar a live. Tantos alimentos, tantas frutas, tantos legumes que você nunca sentiu o sabor, que você nunca recebeu o nutriente, talvez nunca vá, ou talvez se dê a oportunidade para isso. Quem nunca comeu uma baratinha Baratinho. é natural também, não é? Não é fruta. Brincadeira, é que eu pensei no João Batista que comia gafanhoto. Quem nunca se alimentou de gafanhoto e mel silvestre?
Mas assim, se dar a oportunidade. No começo vai ter um gosto diferente, mas há um hábito, você vai ter que criar uma rotina. Conforme mais você for fazendo, mais praticando, mais vai se tornando isso mais comum, vai se tornando mais saboroso. E ainda mais você tirando os produtos alimentícios, vai limpando, restaurando, purificando o Paladar. seu paladar. Você vai sentindo gosto que antes você não sentia. Você vai aceitando gosto que antes você não aceitava. Ontem fui pro restaurante com meu filho, ele, vamos almoçar, mamãe? Vamos. Colocou a comidinha, aí eu quero suco. Depois você comer um pouco, né? Senão troca O suco a pela comida comida. pela comida. Ou a comida pelo suco. E aí, quando ele tava terminando, ah, tô com sede. Tá bom, vou pedir, qual que você quer? Falei, tinha as opções. Morango. Tá. Aí pedi um morango. Aí eu ia falar sem açúcar. Eu falei, não, hoje eu vou deixar com açúcar. Ele precisa também entender. Tá, veio o suco. Aí meu filho é muito debochado, né? Ele deu um gole, ele, ele fez essa cara. Tá muito amargo, mamãe. Isso aqui tá muito amargo. Aham, tá o oposto. Isso daí tá um mel. Ele é, mãe, tá muito doce isso. Ele nem gostou de Porque tão doce, em né? casa ele tá acostumado com pouco sal, com pouco Pouco açúcar açúcar. ou até sem açúcar. Então foi muito engraçado. Ele sabia que tinha algo diferente. Então ele tomou o primeiro gole ali. Não, e olha só, a gente tá falando de uma fruta cítrica, né? Que Não, ela é morango azed, não é ela é, cítrico. eu acho que é, É, meio mas é azedinha, azedinho, né? É vai. uma fruta vermelha azedinha, né? Então, quando você bebe aquilo ali, você sente doce, você até se choque, se espanta, no caso dele. Por quê? Porque ele está acostumado a comer, a beber suco sem açúcar ou com pouco açúcar. Foi Então muito ele, engraçado. mano, Ele, mamãe, isso aqui tá muito amargo. Aí eu comecei a dar risada a ele. É, mamãe, eu tô falando a verdade, isso tá muito amargo. mas bebeu todo o suco. Aí ele, não, chegou uma hora e falou: chega, mamãe, isso aqui tá muito doce. Não dá nem pra tomar. Que doideira, tá vendo? É o De paladar 4 dele. anos. Ah, Uma criança de 4 anos, sei lá. é o paladar. Isso também, se para você a fruta é insuportável, tira os doces. Começa a descontaminar seu paladar. A gente vai fazer uns 70 dias aí de desintoxicação, desinflamação aí. Vai ter todo um protocolo. Então manda eu quero aqui para mim poder falar com você. Não vai ter custo inicial para a primeira turma, tá? As próximas turmas depois que a gente rodar vai ter custo, mas a primeira não. Então já manda para mim. A gente está estruturando o processo certinho para definir a data, mas manda para você poder Gente, já tá limpar seu quase certo que é paladar. depois do domingo de Páscoa, tá? Depois do domingo Não de tá Páscoa, 100% isso aí não. depois da semana da É, Páscoa. é isso mesmo. É um Depois de dia. comer o chocolatinho Presta pra dar atenção. despedida, É um dia depois. um dia depois da manhã. É algum dia depois do domingo de Páscoa. Vamos Antes do domingo de Páscoa determinar não a vai ser. data hoje. Falta 15 dias aí Eu quero a ainda. data hoje. Eu adoro frutas. E saber que elas são tão saborosas, eu já estou fugindo, quanto nutritivas, só aumentam o prazer de comê-las. Tenho deliciosas lembranças de infância comendo frutas diretamente do pé. Quando eu era menino, jabuticabeiras e mangueiras ainda eram comuns nos quintais do bairro de Santana, em São Paulo, onde nasci e fui criado. Hoje nem consigo pensar em alimentação saudável sem frutas. Quem quer saúde precisa mantê-la e comer regularmente frutas. Elas são essenciais para o nosso organismo, tanto quanto os legumes, as verduras e os cereais, porque são fontes de vitaminas, minerais e fibras. Essa alta concentração de nutrientes aumenta a nossa resistência orgânica e ajuda na prevenção de doenças. Se não bastasse isso, as frutas também contêm antioxidantes que combatem os radicais livres causadores de câncer e são pouco calóricas, o que nos ajuda a manter o nosso peso. A gente não vê e nem percebe, mas as vitaminas e sais minerais são nutrientes que participam ativamente dos processos que ocorrem o tempo todo no nosso organismo, como a produção de energia, a transmissão de impulsos nervosos, a contração dos músculos, etc. A vitamina C, por exemplo, presente em grande parte da acerola, morango, laranja e do limão, é muito
importante na formação do colágeno, proteína que auxilia o fortalecimento dos vasos sanguíneos, na cicatrização, na formação dos ossos e do dente. E ainda atua como antioxidante. Quanto aos minerais, o potássio é um dos mais importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Está presente em várias frutas, mas pode ser encontrado em quantidade maior no açaí e na banana. Ele promove o relaxamento muscular, entre vários outros benefícios. Por isso, é excelente no combate das câimbras. Muitas vezes também para combater cãibra é bom beber água, tá? Eu lembro que eu fazia futebol e depois eu ia para natação. E chegou uma vez que eu fui nadar, gente de Deus. O professor resolveu fazer um tiro de 50 metros. Um tiro era para nadar o máximo que você podia. Eu fui, pá, 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 pá. Na hora que eu bati e voltei, deu uma cãibra na minha batata da perna. Não consegui concluir os 50 metros. Só fiz 25 e 5. Que eu tive que parar e gritar. E o professor foi lá me tirar da piscina. E a minha batata da perna dura, dura, dura. E não conseguia movimentar ela. Ele, Rafa, também já é do fute, né? Falei, tô. Falei, mano, bebe mais água. Bebe mais água, que seu corpo tá pedindo mais água. E olha que eu já bebia uma média de 3 litros de água por dia. Mas quando eu jogava futebol, acho que eu gastava ali 1 litro d'água, né? Isso aí é tudo no suor. E eu bebia meio litro, então eu bebia meio, gastava um, ficou meio aí defasado. Mas ó, é embaçado. Cãibra na piscina. Então, banana e água te ajuda a eliminar o problema com cãibras. Hidratação, na verdade, né? Para quem está interessado em uma alimentação saudável, ajuda muito saber como as fibras das frutas funcionam em nosso organismo. Existem dois tipos de fibras vegetais: as saudáveis, as solúveis e as insolúveis. As solúveis auxiliam na redução do colesterol e nos níveis de glicose do sangue, prevendo doenças cardiovasculares e diabetes. As insolúveis ajudam no funcionamento do intestino, evitando a constipação e a conhecida prisão de ventre. Como você vê soluções ou solúveis ou insolúveis? Ambas são benéficas à nossa saúde. Eu lembro que eu estava com um médico muito tempo atrás, falou que eu estava com colesterol alto. E aí começou a me dar um monte de medicamento, né, para me tomar de colesterol, para baixar o colesterol. E aí ele falou, 3 meses você vai tomar. Tá aqui, já me chegou. Falou boca de colesterol ontem aqui também. Então, as frutas solúveis. Ele falou, você escolhe. Você escolhe não, na verdade. Você vai tomar esse remédio aqui por 3 meses, tá bom? Falei, 3 meses, tá bom, doutor? E aí eu comecei o primeiro mês. Depois eu falei, caramba, eu tô com 20 e poucos anos, já tenho que tomar remédio para colesterol. Aí fui ver na internet, sabedoria. Pesquisei. Que uma vez que você começa esse tipo de remédio, é o resto da vida. Eu, o quê? O resto da vida eu vou ficar dependendo de um remédio? Nem a pau, Juvenal. Como eu fazia isso de forma natural? Aí eu fiquei sabendo, numa pesquisa aqui, comer laranja, que tem fibras, ajuda a baixar o colesterol. E o ideal é que ela seja comida após o almoço. O alho ajuda no controle do colesterol também. O alho também. Aí o que eu comecei a fazer? Comecei a comer uma laranjinha todos os dias depois do almoço. E parei com o remédio. Não recomendo todo mundo fazer isso, tá? Eu tava num grau leve ali e eu quis testar isso daí por 6 meses. Depois de 2 meses, voltei lá no médico. E aí, doutor? Pediu o exame de sangue, fizemos lá, mostrei. E aí, doutor, como é que tá? Ó, o colesterol ficou bom, o remédio funcionou legal, funcionou legal. Então, ó, mantém o remédio. Não, doutor, mas já faz 2 meses que eu não tô bebendo um remédio. Ué, o colesterol ficou bom? Eu só tô chupando a laranjinha depois do almoço. Então, mantém a laranjinha, não precisa do remédio, não. Esse negócio... glória a Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado. Olha o Marcelão por aí, tudo bem, Marcelo? Porque muitas vezes a gente está estragando nossa saúde, aí vai no médico. E o médico, ao invés de estar preocupado em cuidar da sua saúde, ele está preocupado em vender remédio. Na verdade, não é nem uma. É que a medicina hoje, né, ela está sendo levada por um outro caminho, né, a tradicional. Aí tem a medicina integrativa, que vê a causa, que vê a integralidade de tudo. Ah, se todas as medicinas fossem integrativas. Esse dia eu fui na casa de uma pessoa, ela virou para mim e falou assim: você quer refrigerante ou suco? Aí eu falei: é natural o suco. Não é pó. Eu falei: então não, então eu quero água. É. Fazer o quê? A pessoa quer me oferecer veneno. Aí descobre se quer veneno em pó ou veneno líquido. Eu falei: nenhum dos dois. Hoje eu não tô afim de beber veneno, não, obrigado. Mas aqui, ó, troque os refrigerantes das bebidas artificiais em pó, cheias de corantes e açúcares, por sucos naturais
suco de frutas natural, que você mesmo prepara em sua casa. Nada de comparar a eles a uma nada se compara a eles em matéria de nutrição e sabor. Os sucos industrializados costumam conter espessantes, conservantes, alto nível de açúcar e pouca qualidade de fruta. Ó, o Marcelão, o Fel por aí também. Nossos pais, felizmente, têm uma enorme variedade de árvores frutíferas. São tantas frutas Nosso diferentes. país, né? Nossa, eu falei nossos pais, né, de pai. É nosso país, né, a nossa nação. São tantas frutas diferentes e nesse território tão grande que muitas delas, como o sabote, a graviola, o ambu, o cupuaçu, típicas do norte e nordeste, são pouco conhecidas no sul. Por isso, aproveite essa bênção de nossa natureza. Coma frutas no café da manhã, como sobremesa na hora do almoço e no jantar, ou ao longo do dia, durante as refeições e entre as refeições. Coma sem culpa e sem a certeza e com a certeza de que está fazendo um grande bem à sua saúde. O próprio Deus, nosso Pai, nos disse: Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e toda a erva e todas as árvores frutíferas que contêm em si a mesma semente, para que vos sirvam de alimento. Gênesis o quê? Hum. 1:29. Muito bem. Ontem eu li Jesus 1:26. É 1:26. Quando ela falou 1:26, já falei, vai falar do projeto. 27 é identidade e 29 é alimentação. Ó, presta atenção, filho. Presta atenção que tem preciosas pérolas dentro do primeiro livro da Bíblia, do primeiro capítulo da Bíblia. Doce, doce, doce vida. Doce, 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 a vida é um Quem doce. nunca experimentou um sorvete, chocolate, bolo, mousse, creme, biscoitos, balas? Quem não gosta disso, escreve aí. Fala a verdade, viu? O negócio vicia, né? O Gabriel Pardo do Mestre também. Bom dia. Eles são sempre vistos como os grandes vilões de qualquer dieta de emagrecimento. Claro que, para quem começa a perder peso, o melhor é se habituar a ficar distante deles por um tempo. Mas depois de alcançar o seu peso ideal, você precisa continuar fugindo dos doces ou fugindo de que eles não existem? Pois tem uma boa notícia para te dar. Eita, fechou a página. Abri na página. Tem uma boa notícia. Pois tem uma boa notícia para te dar. A resposta é não. Os doces podem fazer parte da nossa alimentação, desde que isso seja feito com moderação e equilíbrio. Desde que a exceção não vire regra. Uma alimentação completa conta com todos os grupos de alimentos, inclusive os doces. Agora estou feliz agora. Atualmente, a OMS recomenda uma ingestão baixa de açúcares livres ao longo da vida. Isso inclui os açúcares que são adicionados aos alimentos e às bebidas, além dos naturalmente presentes no mel, no suco de frutas, nos xaropes. A OMS também sugere que o consumo de açúcares corresponda a menos de 5% das calorias totais ingeridas no dia. Ou seja, isso equivale a aproximadamente 100 calorias ou 20 gramas de chocolate ao leite em uma dieta de 2.000 calorias. Nossa, você vai na festa de aniversário e come 50 docinhos. Mas é um dia a festa. Você tem aniversário todos os dias para ir? Mas aí você já comeu a do mês, né? Na festa. A pessoa vai lá e come a quantidade de açúcar do mês, não é nem da semana. Aí tem que controlar o corpo, os impulsos, negar os desejos. Alguns estudos demonstram que os açúcares livres, que são aqueles presentes na maioria dos doces, quando consumidos em excesso, estão relacionados ao risco de se desenvolver doenças como a obesidade e o diabetes, e o aparecimento de cáries nos dentes. Então você pode se animar com a boa notícia de que dei lá no início, mas não muito. Os doces só podem fazer parte do nosso dia a dia quando consumimos com moderação e em harmonia com uma alimentação balanceada e completa.
E também quando estão associados a práticas regulares de exercícios que aumentam a queima do açúcar em nosso sangue. E os diabéticos podem comer doces? Esta é uma grande questão muito delicada. O diabetes é uma doença crônica causada pela falta ou má absorção da glicose, que é o açúcar, pelo organismo. Os diabéticos não podem consumir açúcar sem o mais rigoroso acompanhamento médico. Se esse for o seu caso, contenha-se até receber orientação adequada. O descontrole pode fazer consequências muito sérias à sua saúde. Na verdade, a diabetes já é uma consequência muito séria por não ter cuidado da saúde, gente. Deixo aqui algumas dicas sobre o que costumo fazer para controlar o meu consumo de açúcar. Na hora da sobremesa, escolha apenas um tipo de doce e sirva-se de uma pequena porção. Quem tem que pegue o pratinho lá no self-service. Aí eu quero experimentar um pedaço do pudim, um pedaço do bolo de prestígio, um pedaço do quindim, um pedaço de gelatina. Olha o olhinho piscando ali, ó. E o prato fica coberto. É variedade, né? Tem que se alimentar variavelmente. Até nos doces você varia, Varia né? tudo. A questão é que no final fica pesado aquele troço. Eu pego só um pedacinho assim de cada um, mas fica pesado. Depois eu volto pra provar o que eu mais gostei. É piqui. Agora não, agora você vai escolher desses todos. Apenas um. Ah, não. Aí eu E um pego um é ruim, pedacinho. como é que eu faço? Vai ter que lidar. Vai ter que lidar Eu porque vou a lidar mesmo, eu vou voltar vida. lá, lhe devolver, toma, lhe dou isso de volta e me dá uma coisa que presta, que isso daqui é ruim. Ô, esses dias eu fui na padaria lá e perguntei, moça, o que é esse negócio? Uma bolacha assim, né? Parecia um cookie, com chocolatezinho assim em cima. Eu falei, quanto? 1,50 nas baratas. Que é isso? Pão de mel. Não, pão de mel, deve ser gostoso esse troço. E é isso. Só se for pra colar na parede aquele troço lá, não presta pra comer tudo, não. Visualmente era bonito. Mas pra Comeu com os comer, olhos. Mas o Deus que me paladar livre. rejeitou. E já é a segunda ou terceira vez que eu compro nessa padaria aí que não presta. Eu não compro, não vou mais lá, Então, não. opte por preparações mais simples, como bolos e biscoitos sem o recheio, tortas sem coberturas e frutas sem chantilly. Não, xixi pode ser, mas com leite moça por cima assim fica gostoso, né? Mas olha só que doideira. Bolacha sem recheio, bolo Bolacha sem sem recheio. recheio, bolo sem cobertura. Ô, pera aí, meu. Mas mais da hora dos baratos é o cobertura. Que é uma redução. Apesar que a Dai faz um bolo de chocolate aí sem farinha, sem um monte de coisa que é bom, viu? Eu gostei. Tô com saudade do bolo. Lembra todo dia, quem sabe um dia ela faz. Em breve eu farei. Ah, ela não pode comer isso daí, né? Mas eu faço para as outras pessoas, não me incomodo, não. Adote o açúcar mascavo ou demerara no lugar do açúcar refinado. Eles preservam os nutrientes e as vitaminas provenientes da cana e não sofrem o processo químico do açúcar branco. E recentemente eu fiz a descoberta que você pode adoçar com concentrado de maçã. Você não adoçará mais com açúcar, mas com a maçã, de uma forma diferente. E eu vou me especializar mais nesse assunto. E eu vou começar a fazer doces com esse concentrado de maçã. Evite o máximo que puder o açúcar processado dos alimentos industrializados. Ah, um detalhe que ele não falou no livro, é mais importante falar, é o seguinte. Rafa, eu tenho a opção entre comer a fruta e fazer o suco com a fruta. Porque, por exemplo, a maçã, além dela ser muito benéfica no suco, né, na parte dela de... Ela falou da maçã, por exemplo, adoçar, né, por ser docinha, gostosa, e o suquinho não é ruim, não. Porém, quando eu pego a maçã e mastigo ela, ela também me ajuda no meu sistema digestivo. Se eu bebo suco de maçã, já não. Porque eu filtrei, normalmente você coa, e aí você tira as fibras. Pegou a intenção do Às negócio? vezes você quer o suco porque está com sede, então bebe água e come a fruta. Exatamente. A maioria das vezes é assim, né? Meu filho, esses dias, tinha um maracujá que tava já passando, eu falei, vamos fazer um suco aí no jantar ainda. Aí meu filho, oxe, a gente não toma suco, você nunca bebe suco? Eu falei, hoje é uma exceção, filho. Mas, por exemplo, maracujá é uma fruta que é difícil alguém pegar a colher e comer o maracujá. É, Então é uma fruta que é importante fazer o suco. exatamente. Mas acho
que ainda dá, hein? Comer. Tá, se o pessoal come morango, é só ruim os caroços, né? Tem que tomar cuidado pra comer os caroços. Evite o máximo que puder o açúcar processado dos alimentos industrializados presentes em refrigerantes, sucos artificiais e na maioria dos sucos naturais vendidos em embalagem longa-vida. Iogurtes, bolos, geleias e doces. E dependendo da nutricionista que você vai, a primeira coisa que ela vai falar pra gente fazer é beber iogurte. Só que aquele zero açúcar, né? Tem o certinho específico, né? Amanhã nós sairemos um pouco dessa parte de alimentação e falaremos sobre o sono. Como tem sido o seu sono? O sono também é restaurador, é fonte de emagrecimento. E olha que loucura, gente. Já fazia tempo que eu não dormia 6h30. Essa noite eu dormi 6h30. E quem disse que eu queria levantar da cama? Acho que eu queria dormir 7. Ai, ai. Cheirinho de fumaça. Bom dia! Vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer nossa oração final. Puxa o ar pro seu nariz. Solta lentamente com a boca. Mais uma vez. Puxando com o nariz. Soltando a boca. Bom dia, Espírito Santo. É isso mesmo. Coragem do testemunho. Diante do mundo secularizado, onde os valores materiais se sobrepõem aos espirituais, onde o ter e o poder são mais valorizados do que o ser. É muito difícil dar testemunho de ser cristão e do acreditar na possibilidade de um mundo de justiça e fraternidade. Assim como vós destes forças aos santos e santas de Deus, para com sua vida serem testemunhas do vosso amor, ajudai-nos, ó Deus, a ter a coragem de dar o testemunho com a vida. Ajudai, Pai, cada pessoa dessa live a dar o testemunho delas, com a vida delas. E se é necessário que elas usem palavras, mas que a ação delas seja o testemunho. Que elas possam dar um testemunho de vida na busca de um mundo melhor. Vinde, Espírito de testemunho, livrai-nos, ó Deus, do fermento dos fariseus e de Herodes. Livrai-nos, ó Deus, do fermento do mundo que parece ser inofensivo de ter as coisas, de ter posses. Livrai-nos desse fermento, para que nós possamos desfrutar do fermento do reino dos céus, do reino de justiça, do reino de paz, do reino de amor, do reino de plantio. Pai amado, Pai querido, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós e que nós possamos, de forma viva, corajosa, testemunhar a presença do Seu Filho Jesus aqui na Terra. Lá em 1 João 5:11 está escrito: o testemunho é este, que Deus deu-nos a vida eterna. E que, recebendo a vida eterna, nós possamos desfrutar aqui na Terra dos benefícios celestes, para a honra e glória de Jesus Cristo e para a edificação do reino. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, na glória com Deus Pai. Amém. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, repleto de amor, de paz, de harmonia. Que você possa testemunhar com sua vida, com sua ação, com a sua alimentação, o projeto de Deus aqui na Terra. Você é o templo do Espírito Santo. Dá um sorriso para a próxima pessoa que você vê hoje, assim, ó. E fala: você é o templo do Espírito Santo, pedacinho do céu. É isso que eu ia falar. Você é um pedacinho do céu, um recorte do céu aqui na Terra. É a morada que Deus quis fazer aqui na Terra. Que privilégio nós temos. Até amanhã, 6:30 da manhã, estaremos de volta falando sobre o sono. Amanhã vamos falar de sono, hein? Gente, beijo. Manda para aquela pessoa que você tá vendo que precisa emagrecer, que tá com problema alimentar, tá bom?
Beijão, fica com Deus.